estávamos, no domingo passado, falando do termo penhor. E o texto que nós estamos usando é Efésios, capítulo 1, verso 14. E as duas reflexões têm como fundamentação a segurança do cristão. Então, no domingo passado, nós trabalhamos a ideia do penhor e eu disse a vocês que traria nesse domingo uma breve conexão da palavra penhor com dois irmãos da nossa igreja. Um que está focado no aspecto da economia, não é? E o outro no aspecto jurídico. Que esse termo penhor tem essas duas vertentes. Como nós já fizemos no domingo passado uma exposição do termo no aspecto teológico, hoje eu quero convidá-los aqui, o Rafael e o Ademar, para que em breve palavra eles possam trazer para que a gente tenha essa conexão do que é que Paulo está falando. Antes que eles se dirijam para cá, é bom que a gente leia o texto, né? Para que fique claro a costura que Paulo faz aqui nesse verso 14, com a redenção. Então, a Carla vai fazer a leitura, por favor. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, repetindo o verso 14, o Espírito é o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Esse verso, como eu disse, é o verso que garante, que demonstra a segurança eterna que o cristão tem em relação à sua salvação. E Paulo usou a palavra penhor como o elo que liga o homem a Deus através do Espírito. O Espírito é essa parte divina que habita em nós. É esse penhor que garante a consumação, que é a redenção. Então, vamos convidar os irmãos, por favor, venham aqui para que fique mais claro, não só no aspecto bíblico, mas também no aspecto prático. Pode vir. Vou começar pelo Ademar. Graça e paz, irmãos. Eu trabalho na Caixa e o pastor, semana passada, me pediu para me falar sobre penhor. O Rafael ia apresentar os aspectos jurídicos e eu ia apresentar o enfoque que a Caixa dá a essa operação de penhor, apesar que eu não trabalho nesta área. O penhor, antes do penhor, se falava no prego. E as pessoas muito conhecem isso por prego, porque essa operação ela remete a mais de 3.000 anos atrás na China, onde objetos de valor naquela época e até recentemente eles ficavam expostos na parede em pregos. E após o período legal que era contratada as operações, ficava em exposição aquilo ali para que em não sendo pago as operações, as pessoas pudessem adquirir aquilo ali, olhar e adquirir ali nas lojas de penhor, de prego. E em Portugal isso também tinha,
e era denominado de Monte Socorro. E quando a Caixa foi instituída em 12 de janeiro de 1861, ela foi instituída com duas funções básicas. A primeira função era penhor. Eu até imaginei que a Caixa fosse constituída como primeira função a poupança, mas a primeira função era o penhor e a segunda função era a poupança. Penhor, que também era denominado de Monte Socorro, que era um socorro para as pessoas que tinham objetos de valor, naquela época aceitava até prataria, para chegar junto àquele Monte Socorro, que era a Caixa, e o avaliador avaliaria aquele bem da pessoa e deixaria aquilo penhorado. A diferença de penhor com outras formas, que é a hipoteca, que é a alienação fiduciária, é que o penhor, o objeto não fica em posse mais da pessoa, ele fica lá depositado. Então, essa operação atualmente, ela é o seguinte: você chega na Caixa, o avaliador de penhor avalia aquele objeto, é uma avaliação unilateral, o avaliador vai dizer que vale tanto, e você concorda em fazer a operação ou discorda. Você não tem a negociação de achar que a sua joia, por um valor histórico, enfim, ela possa valer mais. Ela vale aquilo que o avaliador avaliar. Esse avaliador, ele é dentro dos quadros da Caixa, pessoa que vai para fazer um curso técnico, e ele utiliza reagentes químicos, inclusive, se ele precisar de chegar ao valor efetivo desse objeto a ser avaliado, que pode ser joias, canetas e relógios. Então, para esta operação, é cobrada uma taxa de juro, IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, que é um imposto ao governo, e também é o custo da avaliação, que atualmente é de 0,90 sobre menos de 1%, 0,9 sobre o objeto do penhor. Essa operação pode ser de 1 a 180 dias, um vencimento de uma vez só, e pode ser parcelado também, e pode ser renovado quantas vezes as pessoas quiserem. E tem uma característica nessa operação que, se você não pagar, você não vai sofrer nenhum tipo de restrição. No entanto, aquele objeto que você o penhorou, ele vai, ao fim do contrato e passado mais um prazo que você tem ali legal para buscá-lo, você não fez, ele vai para leilão. Tá? Então, outra coisa que eu achei interessante também, às vezes as pessoas que não estão acostumadas a essa operação acham que isso aí é uma coisa pequena na economia. Em 2017, primeiro semestre de 2017, a Caixa fez nestas operações 7,2 bilhões. E no ano de 2016 fez 13,3 bilhões. E falar em bilhões, eu acho que para muitas pessoas isso é distante. E para isso ficar mais na mão da gente, eu fiz uma conta. E se você comprar um carro de 50 mil reais novo, que é um carro popular, de 4,5 metros de comprimento, que é mais ou menos o comprimento médio de um carro popular, e fizer uma fila daqui em São Paulo e outra fila daqui em Londrina, vão totalizar mais ou menos esses 13,3 bilhões que foi operado em apenas um ano. Então, tem muita gente fazendo essa operação, de repente com dificuldade, colocando as suas joias aí no prego, que é o penhor. É o que eu tinha a dizer. Obrigado. Uma pergunta aqui. A Caixa Econômica, quando a pessoa vai lá fazer essa operação, ela não exige a procedência desse objeto ou chegou lá? Não exige nota fiscal. Ela só vai pedir que a pessoa tenha RG, CPF, que o CPF dela esteja regular perante a Receita Federal. A pessoa pode ter restrições cadastrais, mas o CPF tem que estar regular junto à Receita Federal, e a pessoa tem que apresentar um comprovante de endereço em seu nome. Então, se for o caso, se essa joia for objeto de roubo, já está registrado no nome daquela pessoa e com o endereço. E daí vai ter o devido processo jurídico contra aquela pessoa, e se for o caso, for provado que não é daquela pessoa, judicialmente vai ter a destinação legal.
Boa noite a todos, irmãos. Graça e paz. Eu vou fazer uma abordagem no aspecto jurídico. O penhor, ele foi primeiramente incluído assim, na formalidade pelo direito romano. O direito brasileiro ele é inspirado bastante no direito romano e no direito canônico. Então, assim, tem registros oficiais do direito romano há 700 anos antes de Cristo. Mas o penhor ele surgiu 300 anos antes de Cristo. Então, quer dizer que Paulo, nos tempos de Paulo, o penhor era muito comum. Então, os contemporâneos dele sabiam exatamente o que significava o penhor, porque era uma transação necessária e fundamental naqueles tempos, porque era a garantia que uma pessoa teria de receber aquele valor emprestado, enfim. O conceito do penhor, ele é um contrato bilateral em que uma pessoa entrega a outra uma coisa para garantir a obrigação própria ou alheia. Então, assim, voltando ao versículo 13 e o 14, como já foi lido aqui, que eu gostaria de ler novamente para fazer uma amarração, Paulo diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, no evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, ou seja, o penhor, da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. No direito civil brasileiro, os contratos eles têm várias classificações. Dentre elas, tem a classificação quanto à sua formação. Um contrato pode ser consensual ou ele pode ser real. Consensual é um acordo entre as partes e o próprio acordo entre elas já cria o contrato em si. Um contrato real, ele só é criado com a entrega do bem, e é como o penhor é classificado. Então, assim, o contrato só efetivamente vai acontecer quando o bem for entregue. E assim é o penhor, e aí ilustra perfeitamente o que Paulo queria dizer quando falou do penhor. Em relação à forma de cláusula, existem as cláusulas principais e as cláusulas acessórias. A cláusula principal é a essência do contrato, é aquela que originou o contrato, e a cláusula acessória é aquela que acompanha a cláusula principal e serve como um reforço. Então, inexistindo a cláusula principal, inexiste também a cláusula acessória, e o penhor se enquadra na cláusula acessória. Ou seja, quando Paulo fala lá que a garantia que seria, no caso, a herança eterna, que para a herança eterna daria-se como penhor o Espírito Santo, ou seja, a cláusula principal seria a herança eterna. Então, Deus está dizendo assim, é certo que você terá a herança eterna, e para a garantia da herança eterna, eu vou dar como penhor o Espírito Santo, para que quando se cumprir, eu possa tê-lo de volta. Então, esse é o princípio básico, e a profundidade da palavra, uma simples palavra tem tanto a dizer como é o caso do penhor. No direito civil, o artigo 1431 fala o seguinte: constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse, que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel e suscetível de alienação. O artigo 1433 fala que o credor pignoratício tem direito, inciso 1, a posse da coisa empenhada, a retenção dela até que o indenizem das despesas devidamente justificadas que tiver feito. Inciso 5, e isso é bem importante, a apropriar-se dos frutos, ou seja, dos benefícios da coisa empenhada que se encontra em seu poder. O artigo 1434 vai dizer que o credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou parte dela antes de ser integralmente pago. E o 1436 fala a forma de extinção, que extingue-se quando a obrigação é cumprida, ela é extinta. Então, assim, em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer para nós aqui? Está querendo dizer que Deus, quando nos escolhe, Ele faz um contrato, e é interessante a forma com que Paulo expôs isso daí, porque num contrato de penhor tem um devedor e um credor, e o devedor é o que dá o bem para o credor. Então, Deus nos coloca como credores e Ele como devedor de uma promessa que Ele faz. E isso é maravilhoso, é tão profundo. A gente olha uma palavra e essa palavra aparentemente não tem tanto significado, mas quando nós vamos aprofundar ela, a gente vê quão grande isso é. Então, assim, é impressionante isso, porque Deus se basta em si mesmo, mas ainda assim Ele escolhe nos amar,
e escolhe nos salvar, e nos salvando só poderia ser salvo com a morte de Jesus, então entrega seu Filho, e além disso, depois de entregar seu Filho, faz um contrato conosco, nos pondo como credores de uma dívida que Ele instituiu, e nos dá como garantia o Espírito Santo, e que nós pudéssemos colher todo esse fruto até que a vida eterna chegasse a nós. Então, assim, um aspecto jurídico, olhando, é maravilhoso ver como uma palavra é tão dotada de sentido quando é Deus que a pronuncia. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra quão maravilhoso é, e que Deus, mesmo não precisando de nada, ainda se coloca numa posição em que nos considera ao ponto de se tornar devedor enquanto nós como credores. É isso que eu tinha a dizer, irmãos. Por isso que eu tenho gastado o tempo necessário em cima de termos que às vezes a gente passa sobre eles e não dá tanto valor. Então, que coisa mais linda, né? O Espírito Santo habitando em nós é a garantia, é a segurança eterna que todos nós que fomos alcançados, comprados, né, por Deus, através de Jesus Cristo, vamos chegar até a herança que nos foi proposta. Então, no domingo passado, eu focalizei a palavra penhor, mostrando e garantindo a ressurreição daquele que morreu em Cristo e a ressurreição para a vida eterna. Bom, e hoje nós vamos gastar um tempo que nos resta aqui, que são 50 minutos, dá tempo suficiente para a gente, então, observar o final do penhor, o final dessa dívida, o final desse plano. Então, lembrem-se, nós tínhamos uma dívida que era impagável. Deus assume essa dívida na pessoa bendita de seu Filho, e paga a dívida que era imposta a mim e a você, e nos coloca o crédito, que é o Espírito de Deus, habitando em nós, para garantir de que a dívida foi paga, e a obra que Ele começou em nós, ela vai ser concretizada até a consumação, que vai acontecer a partir deste termo, redenção. A palavra redenção aqui tem esse sentido de consumação final. Certo é que nós já gastamos, eu acho que uns 2 domingos para falar sobre esse termo lá no início, quando nós estudamos a partir do verso 3, e lá tem essa palavra redenção. Hoje nós vamos gastar um tempo para nós então compreendermos. Aqui Paulo está terminando aquela ideia do plano salvador que ele começa no verso 3, e no verso 14 ele conclui com esta imensa palavra sobre a garantia, a segurança que eu e você temos. Então lembrem-se, apesar de Paulo ele usar um termo técnico, que tem o significado de libertação por meio de um pagamento, de um resgate, ele usa esse termo no sentido de que a dívida foi paga, estamos garantidos e estamos certos de que a herança que nos foi prometida, qual é a herança? Que nós iremos morar a eternidade com Deus. Não só isso, mas as 2 principais bênçãos que nós vimos no domingo passado. Veremos Ele face a face, como Ele é, e seremos transformados como Ele é. Então nós não mais experimentaremos morte, dor, pecado e morte. Sempre viveremos e seremos para a glória de Deus, como o amado foi aqui nessa terra. Então, essa palavra redenção, ela tem esse sentido de que tudo vai acontecer de acordo com o que Deus planejou e projetou a nós. Ela não está só aqui no verso 14 de Efésios, ela também está em 1 Coríntios,
capítulo 1, verso 30. E vamos ler para ganhar mais fundamento naquilo que estamos falando. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Olha só. É, porém, por iniciativa dele. Lembrem-se, o Ademar disse que a pessoa, quando ela quer um dinheiro, ela pega uma joia e vai até o banco e deixa ali de garantia. A iniciativa é nossa, que estamos precisando, certo? O Rafael trouxe no aspecto jurídico, trazendo essa ligação, de que Deus assume a nossa dívida. É como se Deus, além de assumir a dívida, por iniciativa dele, ele coloca um crédito de que não só a dívida será paga, mas aquilo que ele prometeu em sua palavra haverá de se cumprir. E qual é o crédito que ele coloca em nós? O Espírito, que é esse penhor. E tudo isso aconteceu não por iniciativa nossa, mas por iniciativa dele. Quando você vai para o Antigo Testamento, você percebe os profetas dizendo que nós andávamos como ovelhas desgarradas, sem pastor, nós andávamos perdidos. Quando você vai para o Novo Testamento, Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer que não havia um justo, nenhum sequer, ninguém buscava Deus. Aí você vai para João capítulo 1, você vê o verbo, a palavra, o Filho amado se fazendo carne, se fazendo homem, vindo habitar em nosso meio. Ele deixa de ser Deus, ele deixa o seu palácio de glória, se faz homem, nascendo na mais profunda fragilidade de um bebê. Foi um Deus que não veio pronto, foi um Deus que teve iniciativa de vir como eu e você viemos a este mundo, despidos, como um bebê que foi cuidado. E o autor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Por isso, só ele tinha condições de assumir a dívida que estava sobre nós. Ele é aquele que o Isaías vai falar no capítulo 53, que não tinha aparência, que não tinha formosura, e que toma sobre si toda a carga e dívida que era sobre nós. E ele recebe o castigo, porque o castigo da nossa dívida não era só o bem que a gente penhora, mas o castigo da nossa vida pelo pecado que cometemos através do nosso primeiro representante era a separação eterna de Deus, era morar eternamente com Satanás, com seus demônios, arder no fogo do inferno. Esta era a consequência. E alguém precisava então, com condições morais, espiritual e financeira, pagar aquilo que era impagável. E ele vem. E é engraçado que na trajetória dele nessa terra, ele mesmo diz que era o filho do homem. O seu pai era dono de tudo. Sabe aquela casa que você mora? Sabe aquele carro que você anda?
Então, é dele. E quando ele veio para essa terra, ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas veio para pagar moralmente e espiritualmente aquilo que nós não teríamos condições alguma. Por quê? Porque nós estávamos longe da presença de Deus. E como que ele pagou isso? Ele pagou essa dívida. Pedro vai dizer, não foi com prata, não foi com ouro, mas ele pagou com o seu sangue. Ele derrama o sangue precioso. Sangue é vida. Ele entrega a própria vida. Deus, na pessoa do Filho, se entrega para que eu e você, pecador, pudéssemos ter a dívida paga. Por isso que eu disse domingo passado, é inadmissível um discípulo de Jesus não ter a certeza de sua salvação. Se ele não tem, significa que ele não foi selado, significa que o penhor do Espírito não está nele. Não está nele. Busque isso. Isso é só Deus que pode lhe dar. É só Deus através do Espírito Santo. Então Paulo aqui, na verdade, ele está dizendo em Efésios 1, verso 14, que a bênção do Espírito Santo não foi só o cumprimento da profecia de Joel, que derramaria do Espírito sobre toda a carne, mas também é a testificação principal ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. E não só isso, é a confirmação de que realmente Deus aceitou o pagamento da dívida que era imposta sobre nós. Como que ele aceitou? Colocando em mim e em você o Espírito Santo, que é uma parte parcial daquilo que receberemos eternamente, que é que vai acontecer na redenção, certo? Então, existem duas formas de nós enxergarmos a redenção. E eu quero apresentar a redenção na primeira forma que podemos enxergar, só pode ser na forma humana. Vamos lá. A redenção, no aspecto humano, a gente tem que olhar para esta palavra no aspecto humano, sabendo que é plano de Deus reunir um povo. Deus estabeleceu na eternidade que ele reuniria um povo mesmo após a queda de Adão e Eva. Deus fez o homem e a mulher para se relacionar com ele. Deus fez os seres humanos para se relacionar com ele. E quando Deus terminou de fazer tudo, no sexto dia, tem uma palavra muito linda em Gênesis, que ele diz que após ter feito tudo, ele viu que tudo era muito bom. Ele usa um superlativo para expressar a qualidade, o padrão de que aquilo que ele havia feito era muito bom. Então imagine, muito bom para Deus, né, que não tem como nós mensurarmos. O que é muito para ele é muito mais do que aquela fila de carro de bilhões que o Ademar disse. Então, por aí você tem como, pelo menos, tentar imaginar. Mas nós estragamos tudo. Estragamos em Adão. Estragamos na escolha que Eva e Adão fizeram. Nós estragamos tudo isso. Mas Deus disse à serpente que ele colocaria inimizade entre o homem e a mulher. E que da semente da mulher sairia aquele que seria o Redentor, que seria o Salvador. A partir dali, Deus já começa a mostrar, a sinalizar ao homem que ele separaria um povo. Lembram de Adão? Pai de Caim e Abel? Deus, ainda que você não queira, mas no aspecto humano e bíblico, Deus já começa escolhendo, na própria família de Adão, um homem para representá-lo. Abel.
E tinha um outro que veio para tirar a alegria. É o ladrão de alegria. Caim. Ele veio para matar, para tentar barrar o projeto de Deus. Mas ele não consegue. Ele nunca conseguiu. Ele quis ser igual a Deus. E por ele desejar ser igual a Deus, Deus o derruba de lá como um raio, conforme diz as Escrituras, ele cai como um raio. E para ele não há mais esperança. Mas para nós que pecamos em Adão, há esperança. Porque a virgem concebeu o filho. E concebeu não através de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, mas concebeu pela geração do Espírito Santo, um homem chamado Jesus Cristo. Ele é o Redentor. Ele é a segurança. Ele é aquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o penhor. O Espírito só pôde ser enviado depois de sua ascensão. Ele mesmo disse em João: eu vou para o Pai, porque se eu não for, o outro, o Consolador, não virá. Então, quando a gente olha para o texto, a gente percebe humanamente, para a história bíblica, que a redenção, ela começa lá a partir da história de Adão e Eva. O homem peca, o homem tem uma dívida, Deus tem a iniciativa. Depois ele separa do meio de um povo idólatra, um homem que também era idólatra, Abraão. A Bíblia diz que existiam muitos povos na terra. E porque Deus escolhe o Abraão, disse: de ti, é de ti que eu quero fazer o meu povo. E Deus começa então a separar e gera a partir de Abraão uma nação. E na história bíblica ele vai no desenrolar mostrando que a redenção acontecerá para este povo. É plano de Deus reunir um povo. E que povo é esse que Deus vai reunir? Povo de Deus não é só os judeus. Os judeus achavam que eles, somente eles seriam o povo de Deus. E Deus havia lhe dado uma missão, para que eles vivessem de tal modo que aquelas nações à volta deles desejassem também servir ao Deus deles. E eles receberam de Deus a palavra, tudo o que temos de promessas da vinda do Messias, está lá no Antigo Testamento e foi dado aos judeus. E olha que coisa fantástica, Deus tem um caso com eles, mas também estabelece um caso com os gentios. Olha o que esse texto vai dizer, Romanos capítulo 11, verso 25 a 27. Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Olha o que Deus está falando. Nós que fomos chamados, que fomos eleitos em Deus, nós não devemos nos tornar presunçosos. Achar que por causa disso vamos viver do jeito que a gente acha e do jeito que a gente bem quer. Não é assim. Paulo está usando a figura do povo de Israel para mostrar que mesmo Deus usando aquele povo, Deus os endureceu.
Para que Deus endurece? E endurece em parte, não na totalidade. Deus endurece o povo de Israel para que chegue à plenitude dos gentios. Em outras palavras, é como se o Paulo estivesse dizendo assim: o povo de Israel vai ser salvo, mas até o momento estão endurecidos. E ficarão endurecidos até que o último gentio eleito se converta. Por isso que está aqui, até que chegue a plenitude dos gentios. O que é plenitude? É a totalidade. Então, quando o último gentio eleito de Deus for salvo, Paulo diz: e assim todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Nós sabemos que Deus está realizando esta obra através dos séculos, pela expiação, pela morte de Jesus Cristo e pelo convencimento do Espírito Santo. E quando o último gentio, então, se converter, o último eleito gentio se converter, Israel vai experimentar daquilo que Deus prometeu. Talvez você me pergunte, mas todo israelita vai ser salvo? Porque lá está dizendo que todo Israel será salvo? Não, claro que não. Da mesma forma que digo, todos que estão aqui dentro estão salvos? Não. Todos que estão aqui têm certeza que se morresse hoje, iria para o céu? Todos? Não, claro que não. É óbvio. Todos da Assembleia de Deus vão ser salvos? Não. Todos da Batista vão ser salvos? Não. Todos da Presbiteriana? Todos de todas as igrejas? Não, não é isso. Então, por isso que nem todos os israelitas serão salvos. Para a gente mostrar isso, vamos usar o próprio Paulo. Romanos capítulo 9, verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem todos de Israel são de Israel. É como se Paulo estivesse dizendo, nem todos que estão ali são eleitos de Deus. Como nem todos que estão dentro das igrejas são eleitos de Deus. Deus tem um povo. Claro que Ele tem um povo. E nós não temos como negar que a redenção, ela vai acontecer somente para os eleitos. Romanos capítulo 5, verso 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Está aí. Deus comprou. Ainda que você não queira aceitar e admitir isso, mas é Bíblia. E o que é comprado por Deus tem dentro de si o penhor. Se Deus comprou, é porque Ele pagou. E por Ele ter pago, Ele colocou em nós a garantia de que Ele é o nosso Pai. Não é isso que o Espírito faz conosco? Romanos 8,16, e o Espírito testifica ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus? É óbvio, é óbvio. Aí você pode dizer, não, mas então por que pregam? Por que saem para pregar? Por que saem para pregar? Porque o filho tem que ser obediente. É ou não é? Filho não é obediente? Filho que é filho e que tem o amor do pai em si é obediente. E o que a Bíblia diz? Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Todas as vezes que subo neste púlpito para pregar,
eu tenho plena convicção de que eu não tenho a obrigação de converter ninguém que está aqui dentro. Não é minha obrigação. A minha responsabilidade é só uma: expor o Evangelho. E o Espírito é que vai fazer a obra. É o Espírito. Se ele não fizer, pare e pense, por que aquele seu amigo, ele não está aí sentado do seu lado hoje? Aquele cara que você acha bacana, aquele seu parente que você fala assim, mas ele faz tudo direito, só falta ser crente, mas ele odeia. Por que ele não está aí? Por que você acha que ele não está aí? Quem em sã consciência quer ir para o inferno, diga a ele que se ele não se arrepender, ele vai para o inferno, para ver o que vai acontecer. Se o Espírito não fizer, é como Paulo está dizendo, ele é o penhor, ele é a garantia. O nosso papel é só um, irmãos: descansar naquele que nos comprou. Ele nos comprou. Estamos aqui porque somos dele. Servimos a ele porque ele nos tirou lá do pecado. Ninguém aqui buscava Deus. Ninguém aqui pediu para Deus enviar Jesus para morrer no seu lugar. Por isso que Paulo termina: para a glória de Deus. É fantástico essas coisas. E quando a gente observa o segundo aspecto, é o aspecto divino. Eu pus divina, né? Mas é divino. Olhei aqui. No aspecto divino, agora começa tudo a ficar perfeito, sem a colaboração, ou a iniciativa, ou a frustração do plano de Deus. Porque quando a gente olha para o aspecto divino, a gente percebe que o plano de Deus é perfeito, porque Ele é perfeito. Além do plano dele ser perfeito, vai redimir a totalidade, a plenitude, tanto dos gentios quanto dos judeus. Aqueles que hão de ser salvos serão. Não vem com essa bobagem de dizer: porque se eu não for, tantas almas vão perecer para o inferno. Mentira! Mentira! Se Deus precisar, Ele usa até uma mula. Ele já usou na Bíblia uma mula para falar. Mas não é por isso que nós vamos negligenciar a tão grande oportunidade e privilégio que Deus nos deu de participar e colaborar neste plano, irmãos, de anunciar o amor de Deus. E sem frustração nenhuma. Depois dos nossos anúncios e apelos, que as pessoas não se decidem, nós não podemos nos frustrar, porque a parte nós fizemos. Se o Espírito não convencer, não tem como. Você está seguro, se você é filho de Deus, foi selado, eu vou me desviar? Você vai ficar pensando nisso? O plano de Deus é perfeito? O Deus que te comprou, Ele realmente pagou? Ou Ele é um nó cego, como nós somos acostumados a ver aqui em nosso país, cheque que volta, um monte de calote? Não, irmãos. Deus, quando Ele
quer mostrar a perfeição, a primeira coisa que ele faz é dizer: olha, eu não sou homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. O que eu falo, eu cumpro. Essa é a redenção no aspecto divino. Tá, mas até agora você só está argumentando. Tá, então tá, vamos lá para a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. O Senhor conhece quem lhe pertence. O Senhor conhece quem lhe pertence. Vamos seguir a linha de raciocínio bíblica? João 6, 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Precisa explicar isso? Não, né? Está muito claro. Muito claro. Vamos para outro texto. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem segurança o cristão ou não tem? Se você tem alguma dúvida, eu lhe incentivo, meu irmão, busque a Deus. Peça a Ele que coloque em seu coração a plena convicção da redenção, a plena convicção da salvação. Porque ela não é sua, ela não é minha, ela é dele. E só Ele pode pôr em nós. Estes textos estão nos mostrando que nós, discípulos de Jesus, que temos o penhor, não somos mais de nós mesmos. Ele assumiu a dívida. E ele colocou uma joia de garantia de que a dívida foi paga. E essa joia está dentro de nós. Lembram da metáfora que Paulo usa em 2 Coríntios capítulo 4? Que o cristão é como um vaso de barro, que tem dentro de si a excelência. É essa joia, é esse penhor. Nós somos vasos de barro, mas dentro de nós tem a garantia de que nós não somos mais nossos. Por que nós não somos mais nossos? Porque nós fomos comprados. Nós fomos comprados. O único que pode nos jogar fora da salvação é Deus. Porque Ele é o dono, Ele é que comprou. Eu não sou mais meu, eu sou dele, Ele é meu. Lembram de Filipenses? Paulo, tirando todas as incertezas e dúvidas se aqueles irmãos tinham, a partir daquele momento não podiam ter mais. Quando Paulo escancara, dizendo: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. No aspecto divino, nós não somos mais de nós mesmos. Tem Bíblia? Tem. Tito, capítulo 2, verso 14. Esse é um dos textos. Tem um monte de texto. Mas esse é um texto específico para isso. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Um povo, o que, irmãos? Um povo particularmente seu. Você é de você? Eu não posso ser meu. Se eu fui comprado por Ele, eu tenho que ser dele. Agora você entende por que Paulo dizia: não vivo mais eu, mas
Cristo vive em mim, é essa consciência de alguém que entendeu que agora não é mais de si, é do Senhor, e por ser do Senhor, só resta-lhe uma coisa: aguardar a redenção. Paulo não vai usar esse termo aqui também? Tito 2,14, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu e dedicado à prática das boas obras. Se ele nos remiu para sermos dele, ele, quando foi subir, disse assim: olha a promessa que ele fez aos discípulos: eu vou preparar-vos uma morada, e quando estiver pronta, eu voltarei para buscar vocês, para levar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Essa foi uma promessa dele. O que resta ao cristão? Medo? Insegurança? Incerteza? Não. Resta ao cristão a expectativa, a esperança. Irmãos, sabe aqueles nossos que morreram no Senhor? Então, esses vão ressuscitar primeiro. Depois, os que estiverem vivos receberão um corpo transformado. A expectativa nossa é essa. Por isso que o cristão, ele tem que estar com os olhos para o alto. O problema da igreja moderna é que ela está olhando para a terra. O evangelho ficou um mercado, é negócio. Não há exposições da Bíblia que nos faça olhar para o céu, é raro. Há um incentivo muito grande de colocar o umbigo, os olhos na terra, mas Paulo está dizendo que vai começar um período de sofrimento na terra. Jesus disse isso. As Escrituras diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, buscariam os prazeres dessa vida. E o pior é que isso não está só fora da igreja, está dentro da igreja. Por isso que Deus, dentro da igreja, tem a igreja. Tem gente que gosta muito das coisas desse mundo, irmãos. Tem gente que o coração dele está cheio de mundo, a cabeça mundo. Não tem Bíblia, não tem vida com Deus. Por isso que não tem certeza de salvação. Vai ter certeza do quê? Seu coração está cheio de mundo, se a mente está cheia de mundo, vai ter certeza do quê? Se é o Espírito que dá essa certeza. Vai estar cheio do quê? Cheio de lixo. Eu me assusto quando ouço crente, né? Crente assistindo novela. Cara, eu fico assustado. Crente assistindo novela. A Bíblia diz que o diabo também é crente. Cara, a gente tem que acordar, irmãos. Nós estamos vivendo um momento de esfriamento tão grande, mas tão grande, como eu disse domingo passado aqui, se o ingresso do céu fosse escola bíblica dominical, muita gente não ia querer ir para o céu, porque ia ter que acordar cedo para ir para a escola bíblica. Outros não iam querer nem ir para a oração. Não, lá no céu vai ter culto de oração? Não vou não, pelo amor de Deus, risca meu nome, eu quero ir lá para o outro lado, lá é festa, é alegria. Está certo que lá não é isso. E não é por isso que a gente vai.
Mas por que a gente ama tanto as coisas do mundo? E não ama as coisas de Deus? Por quê? Me diz por quê? Por quê? Porque o que está no coração é mundo, né? Só que vai chegar um dia, irmãos. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Esse dia aí para os discípulos vai ser um dia de alegria. Mas para o crente, olha, vai ser triste, hein? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para um encontro com o Senhor para sempre. Quando Cristo vier, irmãos, a trombeta tocar, você vai subir com Ele? Você vai? Você tem certeza? Tem. Ou você está esperando para ver o que vai dar no final? Vou ver o que bicho que dá no final. Não espera não, meu irmão. Essa certeza nós temos que ter é agora. É agora. Você já pensou a trombeta soar, irmãos? E Ele vai chamar o povo dele. Que triste será para aqueles que ficarem. Como será triste isso? Responda-me essa pergunta de fogo. Você faz parte do povo de Deus? Você faz parte do povo de Deus? Ou você está na igreja, no povo de Deus, no domingo, no meio do povo de Deus, no domingo à noite você está no meio do povo de Deus. Mas na segunda você vive do jeito que o povo do capeta vive. Deus não aceita mistura, meu irmão. Não tem mistura. Não tem possibilidade. Na segunda, não é de Deus. Na terça, na segunda é um pouquinho de Deus ainda, porque tem um pouco do domingo à noite, que o pastor puxou um pouco, aí tem um pouco na segunda, resta um pouquinho. Mas quando chegou na quarta, já acabou tudo. Aí está sentando na roda dos escarnecedores. Está fazendo as mesmas coisas que os cães deste mundo fazem. Não há possibilidade, irmão. Não há possibilidade. No domingo à noite a gente pode até se cumprimentar dizendo, paz do Senhor. Mas Deus sabe, os que são realmente do Senhor, os que realmente podem dizer, não só paz do Senhor, mas os que têm a paz com o Senhor. Deus sabe. Você faz parte desse povo? Você entendeu? Eu não estou te perguntando se você é membro da igreja, se você está na lista da Esther do Torres. A Esther do Torres tem uma lista com os membros da igreja, ela sabe quem são os membros da igreja. Não é esta a pergunta que eu estou fazendo. Não estou lhe perguntando se você é um aluno assíduo da escola bíblica dominical. Não é isso. Estou perguntando se você participa das programações da igreja. Não estou te perguntando isso. O que eu estou te perguntando é, você é povo de Deus? Você tem certeza que Deus te comprou, que o Espírito Santo mora em você, que você é filho, que você é filha de Deus? Você tem essa certeza? Tem mesmo. Se temos essa certeza, devemos viver como tal, irmão. Como um filho de Deus.
1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Irmãos, como Paulo Serosino hoje pela manhã, que aula maravilhosa. Ele pegou firme com as mulheres, com os homens. Mas as mulheres, principalmente, que se vestem indecentemente, que instiga o pecado, porque o homem, ele é atraído pelos olhos. A mulher, isso é tão lindo, né? Porque a Bíblia deixa isso claro. A tentação maior da mulher é o ouvido. Tanto é que a serpente falava, olha como que a mulher tem uma necessidade de ser ouvida. Ela conversa até com serpente, até com cobra ela fala. Por isso que você vê, às vezes, uma mulher linda casada com um homem feio. Eu olho, às vezes, e falo, Ellen do céu, eu acho que eu fui muito bom de falar na sua vida. Porque é assim que acontece. Não é milagre, não é oração. O cara é bom de fala e ele fala aquilo que ela quer ouvir. Pronto, ganhou. E a mulher é capaz de derrubar um homem. Então, nós devemos tomar cuidado. Como que nós temos usado o nosso corpo, irmãos? Nós temos usado o nosso corpo para glorificar a Deus. Nós temos usado o nosso corpo para ser tropeço na vida do irmão. Se nós somos templos do Espírito Santo, devemos saber como estamos usando o corpo, porque o corpo também não é mais nosso. Por que nós submetemos o nosso corpo todos os dias de manhã ao trabalho forçado? Por quê? Mas nós não temos a mesma disposição de submetê-lo a levantar cedo no domingo, a vir para a escola. Por quê? Por quê? Por que que nós submetemos o nosso corpo à dedicação? Eu acho isso tão lindo, a pessoa se dedica ao estudo, ela quer ser um excelente profissional e ela vai em busca, ela faz cursos, ela estuda, ela levanta na madrugada, ela se dedica, ela quer ser alguém de sucesso. É lindo isso, é lindo. Mas por quê que não há isso também no estudo com a palavra de Deus, com as coisas de Deus? Por quê? Itamar, a vida é minha, eu sou crente, e a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Ok? Faz dela o que você quer, a vida é sua, então. Não é mais dele, você não é dele. Tá certo, faz o que você quer, aproveita. Faça, mas faça tudo o que você puder fazer. Porque vai chegar a hora que nós seremos pesados. E não haverá mais possibilidades. Então não fique deixando para amar a Deus e buscar as coisas de Deus em primeiro lugar só quando você for para o céu. Não, eu vou deixar para amar a Deus, para me dedicar a Deus quando eu for para o céu. Não espere isso, porque você vai para um céu, talvez seja o céu da boca da onça, mas não o céu do céu. Que aquele que nasceu de novo, irmãos, a segurança eterna do cristão, que tem aquele que nasceu de novo,
vai gerar no coração do cristão amor a Deus. Pensa bem. Paulo diz que ama a Vanusa. O ruim de sentar na frente é que são sempre exemplos, né? Paulo diz que ama a Vanusa, mas não tem contato com a Vanusa. Não tem diálogo, não tem troca de afetos. Paulo ama a Vanusa? Não, Paulo não ama a Vanusa. Crente diz que ama a Deus, mas não ora, não estuda a Bíblia. Ama a Deus? Que Deus? Que Deus? Não o Deus da Bíblia. Não o Deus da Bíblia. Amor a Deus. 1 João, capítulo 5, verso 3. Nós já estamos encerrando, tá? Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos não são pesados. Quando amamos. Paulo, por você amar a Vanusa, é pesado não traí-la? Não. Por você amar a Vanusa, é pesado você se dedicar a ela como esposo? Não. Se precisar pular na frente do carro para salvá-la, você pula, né, Paulo? Eu lembro de um curso de noivo que eu fui fazer, e aí o pastor da Assembleia, era o pastor da Ellen lá na época, veio e falou assim para mim: rapaz, se a Ellen estiver passando na frente do carro, você tem que pular para tirar ela. Eu falei: pastor, eu não enxergo muito bem, eu tenho glaucoma, então eu não posso fazer esse voto aí para o senhor, não. Então, irmãos, é esse o X da questão. Nós falamos que amamos a Deus, mas nós amamos a Deus de boca. Não tem ação, não tem atitude. A gente ama o nosso trabalho. Nós amamos tanto que a gente levanta cedo de segunda a sexta para trabalhar. A gente ama muito. Tá doido, mas vai de novo insistir nisso? Vou de novo insistir nisso. Porque é uma demonstração de amor que você pode ter e dar. Jesus não disse que a boca fala do que o coração está cheio? A gente faz também, e faz com prazer, aquilo que o nosso coração está cheio. Por isso que fica uma igreja apática, amarela, uma igreja que diz assim: ai, como que a nossa igreja podia ser avivada? Avivada com o quê? Se os crentes estão mortos? Estão mortos! É impossível, irmãos, ser discípulo de Jesus e continuar amando o pecado. É impossível. É impossível. Ama a Deus, vai ter que odiar o pecado. Só Deus pode colocar isso em nosso coração. Vamos orar nesse sentido. Deus, coloque ódio pelo pecado em nosso coração, porque o seu filho odiava o pecado. Eu não posso amar o pecado. Ele é bom, ele é tão bom que o seu filho foi tentado. Mas me ajuda a odiar. Então, irmãos, a segurança eterna gera no cristão amor a Deus e gera uma busca pela santificação. Se não há esse amor a Deus, essa busca pela santificação, é porque o nosso amor não está em Deus. Nosso amor está aqui, no que nós estamos buscando. Apocalipse 21, 27
mais 3 textos só para complementar. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso que eu disse, talvez o seu nome esteja na lista que a Esther tem da igreja. Se não tiver o nome escrito no livro do Cordeiro, pode estar tomando ceia, ter sido batizado, Apocalipse 22, 11. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Há um progresso, né? Paulo está dizendo, quem está vivendo a vida no pecado e não se interessa, por favor, se atole mais. Se atole. Ora, se reflexões como essa mexem com o seu coração, mexem com a sua mente, então Paulo e as Escrituras, ou melhor, o João aqui vai dizer, vai para o outro caminho. Abandone esse caminho que você está, vá para o outro caminho. Apocalipse 22, 14 a 15. Felizes os que lavam as suas vestes. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Irmãos, a gente encerra com essa frase de Spurgeon: o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. A igreja que o mundo muito ama, certamente Deus a odeia. Como diz o Emerson, né? Aqui, ou você ama, ou você odeia. Eu fico feliz com isso, muito feliz. Um dia um pastor disse assim para mim, um pastor, hein? Isso que você está pregando não enche a igreja. Teve a coragem de falar isso. Isso aí esvazia a igreja. Eu olhei para ele e disse, muito bem. Eu prefiro ficar no meio de uma igreja vazia, com Deus dentro, do que uma igreja cheia, com Jesus lá para o lado de fora batendo, dizendo, ei, deixa eu entrar aí também. Talvez você fique bravo porque eu pego no pé, porque a minha intenção é de ver você no céu, meu irmão. A minha intenção é de despertar em você um interesse pelas coisas de Deus. Juntos, somos mais fortes. Juntos, nós podemos ultrapassar limites e vencer barreiras. Então, acabo aqui. João, capítulo 15, verso 18 e verso 19. Se o mundo os odeiam, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Amém. Que Deus nos ajude a fazermos parte de um povo que o mundo odeia, porque nós somos dele. Esta é a segurança do cristão. Nós vamos terminar cantando o mesmo hino que cantamos domingo passado. E depois disso, você pode cumprimentar as pessoas próximas a você, saudando-as com a graça e com a paz. E que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida e despertar do sono, da apatia e das coisas que não agradam
o Espírito dele que habita em nós. Cantemos, irmãos, coloquemos em pé. Amém. Todos tenham uma semana abençoada.